Olá! Hoje nossa conversa é sobre um tema que há décadas é apontado como solução de mobilidade na Grande BH, mas que desde 2021 está sendo discutido constantemente aqui na Assembleia. Já foram realizadas diversas audiências públicas, visitas, foi assunto no Assembleia Fiscaliza de pedidos de informações e de providências. Sim, nós vamos falar sobre o Rodoanel. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. Daqui a 3 dias, na sexta-feira, 12 de agosto, o governo de Minas vai fazer o leilão internacional do Rodoanel da Grande BH. O pregão está marcado para 13h30 da tarde na Bolsa de Valores de São Paulo. É o primeiro passo da parceria público-privada para construir a via que deve retirar o fluxo de ônibus, carros e caminhões de áreas de adensamento urbano. Há décadas, a necessidade da obra volta às discussões e fica por isso mesmo. Mas agora, o governo tem cerca de 3 bilhões de reais para investir no contorno viário. Esse dinheiro apareceu nos cofres públicos a partir do acordo de reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, firmado entre o Estado e a Vale. A previsão é que a empresa que vencer o leilão invista outros 2 bilhões de reais na construção dos cerca de 100 quilômetros de rodovia. Só que esse projeto não é unanimidade. Uma das correntes contrárias ao traçado proposto pede em carta aberta divulgada agora em agosto a suspensão do leilão. O documento é assinado pela Comissão dos Povos e Comunidades Tradicionais que vivem nos 10 municípios por onde a rodovia vai passar. Eles afirmam que o Rodoanel, do jeito que está, vai impactar de forma profunda e radical os territórios sagrados, ecológicos e ancestrais. E também alegam que o edital é uma violação grave dos direitos que eles têm de serem ouvidos pelo Estado. Essa consulta prévia, livre e informada está na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil em 2002. Ou seja, povos e comunidades tradicionais, como quilombolas e índios, por exemplo, devem ser consultados antes de qualquer autorização, atividade administrativa ou legislativa que os atinjam. Mas antes de falarmos quem são esses povos e comunidades, nós vamos ver o projeto do Rodoanel e por que é apontado como solução para o trânsito de Belo Horizonte. Minas Gerais é a ligação entre várias regiões e estados brasileiros e por Belo Horizonte passam diversas estradas federais, como a BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Brasília. Outra rodovia é a que tem o trecho entre São Paulo e a capital mineira, conhecido como Fernão Dias, e continua daqui até o Espírito Santo como BR-381. O tráfego nessas estradas é intenso, principalmente de caminhões que levam desde minério até cargas leves. Para evitar que os motoristas passassem pela região central da cidade, foi construído nos anos 50 o atual Anel Rodoviário de Belo Horizonte. O anel tem 27 quilômetros de extensão. Começa aqui, no encontro das BRs 262 e 381, na altura dos bairros Goiânia e Nazaré, e passa pelas principais avenidas de Belo Horizonte até a BR-040, aqui na região oeste. O que era para ser uma via de trânsito rodoviário, há muito se transformou numa via expressa da capital. Essa mistura é responsável por uma média de 1.000 acidentes por ano. E esse trecho em branco aqui é considerado o mais perigoso, com o maior índice de acidentes. São 5 quilômetros de descida entre os bairros Olhos d'Água e Betânia. O mais comum são caminhões perderem o freio e provocarem tragédias. Em julho, foram construídas áreas de escape para evitar mais mortes e destruição. O anel tem um fluxo diário de 120 mil veículos e imóveis construídos nos 2 lados por toda a extensão. 3.000 famílias moram em áreas de risco às margens do asfalto. A proposta para diminuir o tráfego é o Rodoanel. Esse aqui, é o traçado proposto, então, para o Rodoanel. Aqui está o anel rodoviário, então, numa comparação. São cerca de 100 quilômetros em 4 alças, passando por 10 municípios. As prefeituras de Contagem e Betim não gostaram nada.
alegam impactos sociais e ambientais e propuseram mudanças, mas o governo não cedeu. O secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, afirmou que se houver mudanças, o Estado vai desistir da obra. E como eu já falei aqui, as comunidades tradicionais também são contra. Em Santa Luzia, por exemplo, a estrada deve passar a 200 metros do cemitério dos escravos, tombado como patrimônio material e imaterial do município em 2008. O quilombo dos Pinhões também seria afetado. Os povos quilombolas de Belo Horizonte, de Ribeirão das Neves, de Pedro Leopoldo, de Contagem e de outros municípios acusam o governo de não fazer o mapeamento das comunidades tradicionais que vivem na área do Rodoanel, além de não ter havido uma consulta prévia, como determinam normas internacionais, das quais o Brasil é signatário. Em uma reunião com o Ministério Público Federal, foi proposto que o levantamento e a consulta, que deveriam ter sido feitos antes do processo de concessão para a iniciativa privada, sejam realizados depois da licitação. E tem muito mais gente querendo informações prévias sobre esse contorno que pode mudar o futuro de muitas vidas. As prefeituras de Contagem e Betim fizeram bastante pressão pela mudança do traçado do Rodoanel, mas não tiveram muito sucesso na empreitada. A pretexto de ouvir as demandas desses municípios e também de comunidades tradicionais atingidas pelo empreendimento, o governo de Minas chegou a adiar o leilão, que antes seria no fim do mês passado. O Tribunal de Contas de Minas intermediou a conversa entre membros da equipe de Romeu Zema e os representantes de Nova Lima e Contagem. Numa resposta publicada há poucos dias, o governo afirma que o traçado pode ser revisto depois do leilão. Sobre dúvidas de como a população afetada irá atravessar a nova estrada, a Secretaria de Infraestrutura afirma que há a previsão de 20 passarelas na alça oeste, que deve passar por esses dois municípios. A localização delas, no entanto, ainda não teria sido definida. Houve questionamento também sobre o impacto social da obra e as medidas para minimizar as consequências para a vida das pessoas. E a resposta do governo sobre isso é que um plano de gestão social vai ser elaborado pela concessionária, ou seja, a empresa que ganhar a licitação. A Prefeitura de Contagem, especificamente, apontou uma preocupação com a preservação da represa de Vargem das Flores e dos cursos d'água daquela região. A defesa é que o traçado passe longe de lá e o alerta é que o licenciamento ambiental pode obrigar essa mudança e que isso, inclusive, pode fazer com que a concessionária desista da obra. Como nós podemos ver, a preservação da represa de Vargem das Flores é um dos principais questionamentos ao traçado definido pelo governo. Como a nova estrada vai passar muito perto da represa, há o temor quanto à preservação das 500 nascentes catalogadas nessa região. Cristina Maria Oliveira, do movimento SOS Várzea das Flores, classifica o Rodoanel de obra nefasta. Ela denuncia a falta de estudos sobre os impactos ambientais da via e alerta para os riscos ao abastecimento de água. Segundo Cristina, essa represa é uma das últimas em Minas que não tem risco de ser atingida por acidentes com barragens de mineração. Quando a gente faz essa luta, intransigente, porque é uma luta intransigente mesmo, em defesa de Vargem das Flores, é porque nós sabemos que esta represa é a única que não vai ser atingida pelas barragens de rejeito de minério. Serra Azul pode ser contaminada, Rio Manso pode ser contaminado, o Rio das Velhas também está no caminho de alguma barragem que se rompe. Então, Vargem das Flores é a represa mais estratégica. Eu não sou advogada, mas no direito ambiental, o senhor vai saber, ou você vai saber mais do que eu, nós temos o princípio da precaução. Então, se nós temos algum tipo de risco que ameaça um manancial, nós não podemos pagar para ver. E essa PPP, por mais que vocês falem assim, é tudo legal. O Marcato já falou isso um tanto de vezes. A PPP permite que o estudo de impacto ambiental seja feito depois do leilão, certo? Só que nós estamos vendo uma desgraça anunciada legalmente. Nesta semana, a Comissão de Direitos Humanos recebeu integrantes do Tribunal de Contas de Minas.
A instituição foi responsável por mediar as reuniões entre governo e prefeituras de Contagem e Betim. O superintendente de controle externo do tribunal, Pedro Henrique Magalhães de Azevedo, esclareceu que após receber denúncias de irregularidades na licitação, o conselheiro Cláudio Terrão entendeu não haver necessidade de suspender o processo, mas buscou a conciliação entre os envolvidos. Após essa reunião, foi constituída uma comissão para analisar os impactos da construção do Rodoanel. Segundo o superintendente, o órgão fiscalizador está aberto para receber denúncias de irregularidades. Sobre a Convenção 169 da OIT, que estabelece a consulta prévia às comunidades tradicionais impactadas, Pedro Azevedo se comprometeu a acompanhar o cumprimento durante a execução contratual da parceria público-privada. O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, sempre afirma que houve escuta das comunidades impactadas. Ele chegou a visitar o bairro Nascentes Imperiais, em Contagem, que é um local quase confirmado para ser atravessado ao meio pela estrada. Mas a qualidade dessa escuta da população é muito criticada por parlamentares e moradores. Aqui na Assembleia, a emoção embargou a voz de Sônia Damásio Silva, moradora do bairro que tem cerca de 500 famílias. Ela quer ter a oportunidade de falar e busca respostas do governo de Minas sobre o assunto. E a gente vê que é uma obra que não é boa para Contagem, e a gente vê as coisas acontecendo e a gente de mão atada, de voz calada, sem poder falar, sem poder brigar pela casa da gente, sem poder brigar pela água da gente. Então, o dinheiro vai vencer tudo, o poder vai vencer tudo. Como que a gente fica? A gente é povo, a gente precisa ser ouvido. Chega, entendeu? A gente está aqui, está lutando, custa, tem pessoas que chegam no bairro lá de noite, depois de um dia todo de trabalho, e constrói as casas dele, com suor, com sacrifício. A gente precisa ser ouvido. A gente não quer essa obra em Contagem, essa obra não é boa para a gente. O secretário de obras, o Marcato, foi na residência, foi no bairro. A gente foi privado de levar imprensa, entendeu? A gente foi privado de ter movimentos sociais acompanhando a gente. A gente está largado, a gente não tem voz, a gente não pode falar, a gente é calado. Não é possível que o poder vai vencer sempre. Que o dinheiro passa por cima de dignidade, passa por cima de pessoas. A gente está cansado disso já. A gente precisa ser ouvido. Vamos lembrar que Fernando Marcato afirma que a situação do bairro Nascentes Imperiais deve ser resolvida pela Prefeitura de Contagem. Isso porque a chamada regularização fundiária, que é formalizar a propriedade de um imóvel, é de responsabilidade do município e deve ser feita no local, já que a maioria das residências é irregular. O governo promete apoio à Prefeitura nessa área. No entanto, o cenário ainda é um pouco nebuloso, pois a desapropriação e o pagamento das indenizações a essas pessoas só vão ocorrer lá na frente, depois da licitação. O nosso programa tenta obter com o governo de Minas, desde a sexta-feira, dia 5 de agosto, um cronograma com as etapas previstas para a construção do Rodoanel. A gente queria saber, por exemplo, quando deve ocorrer o processo de licenciamento ambiental, quando as obras começam e quando seria a inauguração. Mas, apesar dos vários contatos, a assessoria de comunicação da Secretaria afirmou que aguardava as respostas da área técnica. O Assembleia em Destaque buscava compreender alguns pontos da concorrência pública, já que essa licitação assegura apenas a construção das duas primeiras alças, a norte e a oeste, que juntas somam 70 quilômetros. As outras duas, a sudoeste e a sul, com cerca de 30 quilômetros, vão depender de um aditamento, isto é, uma inclusão posterior no contrato e, portanto, não estão garantidas. Bom, esse é um tema que vai continuar sendo discutido no Parlamento e nós vamos acompanhar. Para rever essa e outras edições do programa, você pode ir ao canal da Assembleia no YouTube. E na internet, o nosso portal tem todas as informações do Parlamento. No nosso Twitter tem muita postagem sobre temas atuais. Obrigada por sua companhia. Tchau.